Imagine um mundo onde o câncer, essa doença tão temida e silenciosa, pudesse ser combatido não apenas com quimioterapia, cirurgias ou radioterapia, mas com uma simples vacina, uma picada no braço, como qualquer outra, capaz de treinar o sistema imunológico para localizar e destruir células cancerígenas. Parece ficção científica? Pois essa história está se tornando realidade, e é sobre isso que vamos falar hoje. Ao longo das últimas décadas, cientistas do mundo inteiro vêm trabalhando silenciosamente em uma revolução, vacinas terapêuticas contra o câncer. E acredite, os avanços mais recentes são os mais empolgantes da história da medicina moderna. Mas antes de mergulharmos no presente, vale voltar um pouco no tempo. O começo de tudo, no final do século XIX, um médico chamado William Coley, nos Estados Unidos, fez uma descoberta curiosa. Ele notou que pacientes com câncer, ao desenvolverem infecções bacterianas, às vezes apresentavam uma inesperada regressão do tumor. Intrigado, Coley passou a injetar uma mistura de bactérias mortas em pacientes e teve resultados surpreendentes. É claro que na época ele não sabia exatamente o que estava fazendo, mas hoje entendemos. Ao provocar uma inflamação, Coley estava, de certa forma, despertando o sistema imunológico contra o câncer. Foi o primeiro passo para o que, décadas depois, se tornaria um dos maiores campos de pesquisa médica, a imunoterapia. O que é uma vacina contra o câncer? Ao contrário das vacinas convencionais, que previnem doenças como gripe ou sarampo, as vacinas contra o câncer têm um papel diferente. Elas não servem para impedir que a pessoa pegue câncer. Em vez disso, são vacinas terapêuticas. Estimulam o corpo a reconhecer células tumorais que já estão ali e a eliminá-las. E aqui está o segredo. Os tumores carregam mutações específicas, pequenas alterações genéticas que criam proteínas nunca vistas pelo corpo. Essas proteínas, chamadas de neoantígenos, são como uma impressão digital do câncer. Com a tecnologia atual, é possível identificar essas mutações e criar vacinas personalizadas, feitas sob medida para cada paciente. A nova fronteira, a vacina universal. Mas e se existisse uma vacina capaz de funcionar contra qualquer tipo de câncer, sem precisar ser personalizada? Em julho de 2025, um grupo de pesquisadores da Universidade da Flórida anunciou algo inédito: o desenvolvimento de uma vacina chamada de Universal. O estudo, publicado na revista científica Nature Biomedical Engineering, em vez disso, deixou a comunidade médica em alerta imunológico. Mas o que significa exatamente vacina universal? Através da tecnologia de RNA personalizadas, essa nova abordagem não depende das contra a Covid-19 do tumor de cada paciente. Os cientistas conseguiram ativar uma resposta poderosa, fazendo o corpo reconhecer o tumor como uma ameaça. Em testes com camundongos, os resultados foram impressionantes. Tumores cerebrais, de pele e ósseos foram eliminados em diversos casos. Quando combinada com imunoterapias já existentes, como os chamados inibidores de checkpoint, a vacina foi ainda mais eficaz. Como ela funciona? A explicação é fascinante. O RNA mensageiro da vacina carrega instruções para que o organismo produza temporariamente proteínas que simulam uma infecção. Isso ativa o chamado interferon tipo I, um sinal de alerta natural que diz ao corpo: atenção, algo está errado aqui. Além disso, ela estimula a expressão de PDL1, uma molécula presente nas células tumorais que, quando ativada, torna os tumores mais suscetíveis à ação das células de defesa. Ou seja, a vacina transforma um tumor invisível em um alvo claro para o sistema imunológico. A proposta é ousada: tornar qualquer câncer mais vulnerável, independentemente de sua origem, seja no cérebro, no pulmão ou no pâncreas. Mas calma, ainda estamos falando de testes em animais. Apesar de todo o entusiasmo, é importante deixar claro, essa vacina ainda não foi testada em seres humanos. Os estudos atuais são considerados pré-clínicos, e como sabemos, nem tudo que funciona em camundongos funciona em pessoas. Ainda assim, o fato de os resultados terem sido publicados em uma revista científica de alto impacto e de outros laboratórios ao redor do mundo estarem seguindo caminhos semelhantes nos dá motivos para otimismo. E as vacinas personalizadas? Agora, se as vacinas universais ainda estão no início, as vacinas personalizadas já estão alguns passos à frente. Vamos falar de uma delas, a mRNA Quadricereviral. Criada pela parceria entre a Moderna e a gigante farmacêutica Merck, essa vacina é feita com base no próprio tumor do paciente. Os cientistas analisam as mutações genéticas do câncer e selecionam as que produzem neoantígenos relevantes. A partir daí, sintetizam uma vacina sob medida usando o RNA mensageiro. E os resultados? Nos testes com pacientes de melanoma de alto risco, a combinação de uma vacina com um medicamento de imunoterapia apresentou resultados surpreendentes. Essa abordagem inovadora reduziu drasticamente as chances de recidiva, proporcionando uma nova esperança para quem enfrenta essa forma agressiva de câncer.
Em termos simples, o câncer voltou a atacar com muito menos frequência, oferecendo um vislumbre de vitória em batalhas que antes pareciam perdidas. A FDA, responsável pela regulação de medicamentos nos Estados Unidos, já conferiu à vacina o status de terapia inovadora. Esse reconhecimento não é apenas um selo de qualidade, mas um acelerador crucial nos processos de aprovação clínica, abrindo portas para que mais pacientes possam se beneficiar dessa tecnologia revolucionária em um futuro próximo. A corrida contra o tempo no tratamento oncológico pode finalmente obter um aliado à altura. Outro estudo de destaque foi realizado pela BioNTech, a mente por trás da vacina da Pfizer contra a Covid-19. A empresa desenvolveu uma vacina personalizada para o câncer de pâncreas, um dos mais temidos e desafiadores. Em um pequeno grupo de pacientes, aproximadamente metade mostrou uma resposta impressionante ao tratamento. Os pacientes que atingiram uma resposta imunológica mantiveram-se livres do câncer por mais de um ano, enquanto outros enfrentaram recidivas. Um dos casos mais tocantes surgiu de um estudo sobre câncer renal metastático avançado, onde 9 pacientes participaram de um teste com uma vacina experimental feita especificamente para suas características tumorais. Todos os envolvidos alcançaram remissão e se mantiveram livres da doença por mais de 3 anos. Embora o grupo seja pequeno, é importante ressaltar a declaração dos médicos que acompanharam o estudo. A memória imunológica gerada por essa vacina pode ser a chave para manter o câncer afastado por muitos anos. Essas histórias de superação nos permitem vislumbrar um futuro esperançoso. À medida que vacinas universais emergem, transformando a abordagem do câncer em nível global, vacinas personalizadas mostram-se eficazes em pacientes reais. Apesar dos desafios que ainda permanecem, ensaios clínicos, aprovações, ajustes, os avanços estão claros. Estamos prestes a entrar em uma nova era, onde o corpo humano pode ser treinado para lutar contra o câncer, utilizando um exército interno com táticas sofisticadas. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essas vacinas estão sendo testadas em larga escala, assim como as dificuldades e riscos envolvidos. O que esperar nos próximos 10 anos? Um convite para acompanhar esta jornada e entender os desdobramentos, bem como as potencialidades que estão por vir. Inscreva-se para não perder as atualizações essenciais sobre esses tópicos inspiradores.